Você já ouviu falar nisso? Se não ouviu, vai ouvir, porque o noticiário está não só aqui no Brasil, viu? Em outras partes do mundo. Hoje mesmo eu vi aqui casos lá na Suécia, que não tem tanta proximidade assim com macacos e tudo mais, mas enfim, você vê a Suécia e em outras partes do mundo. No Brasil também os casos vão se avolumando. Agora aqui no Brasil já são 709 casos, 16 mortes já por mpox, que a própria Organização Mundial de Saúde acaba de decretar como emergência de saúde mundial. Não é o ato mais extremo, mas é preocupante. É um quadro que vira emergência de saúde mundial, de acordo com o decreto da Organização Mundial de Saúde. Eu sei que aí vai entrar pessoas dizendo, não, isso não é, isso não é. Por isso que não adianta a gente mesmo ficar aqui arriscando palpites, né? E é por isso que, para falar sobre o assunto, a gente traz quem entende. O professor Dr. Bernardino Souto, que é doutor em Medicina e Ciências de Saúde, pós-doutorado em Microbiologia e Infecção, especialista em Epidemiologia na Universidade Federal de São Carlos, onde é professor. O que ele disser, evidentemente, vai reproduzir o que a ciência sabe sobre isso, e não se trata, então, de especulações, de invenção de internet, de coisas duvidosas que são propagadas por aí, né? Então, espero que a entrevista, por isso mesmo, dada a fonte, que é muito boa, professor Bernardino, então que ela seja muito proveitosa para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre mpox. Professor doutor Bernardino Souto, bom dia. Bom dia, Daelcio, aos nossos ouvintes também. Satisfação tê-lo aqui, pena que sempre vem por razões como essa, que é lógico, é a sua especialidade e é preciso falar sobre as coisas como para nós temos a obrigação também de trazer todo e qualquer assunto, entre eles assuntos que não são tão desejados assim, mas são importantes a gente saber sobre ele. Mpox, a pronúncia é essa mesmo, né, professor? O Mpox já existe há muitos anos no mundo, mas tem chegado agora mais para fora da África, né? Ficou concentrado na África durante muito tempo e agora começou a sair da África e afetar outras regiões do país, do globo, né? Do planeta. E tem trazido alguma preocupação exatamente essa expansão da doença mundo afora. Mas por que a África teria sido a origem, professor? Olha, foi onde o vírus foi observado, né, pelas primeiras vezes, ali na África Ocidental, na bacia do Congo, né? E é onde ela ficou mais ou menos concentrada por questões geográficas, ecológicas e outras razões. Mas com essa questão agora da globalização, de muitas viagens É, internacionais, começa. provavelmente esse aspecto está colaborando para É, o espalhamento, né, do vírus pelo mundo afora. como aconteceu com o Ebola, né? O Ebola ficou concentrado lá porque aquela região onde existia a doença não tinha tanto a ida e vinda, todo esse trânsito a partir da aviação, né? Dos voos e tudo, para aquela região. À medida que isso foi começar aumentando, também a doença foi se expandindo para outras regiões, né? Mas o Mpox é derivado de. Como é que se dá o contato? A partir do quê? Onde é que entra um macaco nessa história? O macaco é tão vítima como nós, né? Ele não é um reservatório natural da doença, né? A gente tem essa ideia de que ela veio do macaco, porque foi no macaco que ela foi vista pela primeira vez numa doença silvestre, né? Mas o macaco não tem nada a ver com isso. Na verdade, supõe-se que vários animais têm a probabilidade de transmitir o vírus para os humanos, né? Inclusive, até cães já foi descrito no mundo com a probabilidade de poder transmitir, mas o macaco não tem nada a ver com isso, né? Ele é vítima como nós. Então, na verdade, a transmissão se dá a partir de secreções respiratórias e de secreções de lesão de pele, principalmente, e outras secreções, sangue, de pessoas doentes em contato com pessoas sadias, né? Mas ela é transmitida de uma pessoa para outra, independente de ter um animal, né? O que tem acontecido hoje, com esse espalhamento da doença mundo afora, é pela transmissão entre pessoas, e não pela transmissão de animais para pessoas. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, recomendou
que a gente evite falar varíola dos macacos para não criar um preconceito contra o macaco e usar o termo Mpox, né? Mas, na verdade, é porque pela primeira vez ela foi conhecida em macaco, aí virou varíola dos macacos, mas, na verdade, ela não é uma doença dos macacos propriamente dita. Macaco é infectado tanto quanto o ser humano, ou seja, se o macaco falasse, ele podia dizer, essa doença vem do homem. Seria o mesmo. Na verdade, a gente poderia dizer o mesmo. No meio urbano hoje, por exemplo, desse espalhamento no mundo, se fosse assim, a gente poderia dizer, não, é a varíola do homem, né? A varíola da pessoa humana, né? Mas não, na verdade a gente chama de Mpox, mas pela primeira vez, como foi escrita em macaco, poderia ter sido escrita pela primeira vez em uma pessoa, né? Ficou com esse estigma. Mas a gente tem tentado evitar esse estigma para as pessoas não acharem que o macaco é o culpado do problema, né? Se ele não vem do homem, vem do macaco, vem de onde, de quem ou de que lugar? Olha, é o que eu te falei. Supõe-se que esse vírus ele venha de vários animais a partir da vida selvagem. O esquilo, por exemplo, é um animal muito pensado a esse respeito, né? Mas não tem uma origem clara, falar assim, olha, qual foi o primeiro animal no mundo que desenvolveu o vírus nele e daí, a partir daí o vírus foi espalhando, né? Pela primeira vez ele foi conhecido em macacos, mas sabe-se que outros animais também podem portar esse vírus e transmitir esse vírus para outros animais e para as pessoas, mas hoje a grande importância epidemiológica dessa varíola é a transmissão entre pessoas. Esse que é o grande problema epidemiológico que a gente vive hoje. Bom, já sabemos que é das secreções, quer dizer, contatos sanguíneos ou então de secreções da boca, não é? De saliva, enfim. Secreções genitais. As genitais também. Fluidos corporais, de uma maneira geral, como sangue e outros fluidos corporais que a gente pode ter. Fluidos respiratórios e contato direto com lesões de pele. Hoje, do ponto de vista epidemiológico, o mais importante é o contato com lesões de pele e por secreções respiratórias e por secreções genitais. Então vamos falar aqui que uma das formas de transmissão reproduz aquela situação em que, de novo, a chamada camisinha nas relações sexuais pode ser um elemento de proteção? Pode ser, Laércio, mas veja bem, se ela pode ser transmitida pelo contato da pele do indivíduo sadio com lesões do indivíduo doente, eu posso, por exemplo, através do beijo, contrair, posso contrair através do abraço corpo a corpo, na pele com pele, numa pessoa que está contaminada com uma pessoa que não está contaminada, e não necessariamente dizer que a camisinha garante a proteção, né? Então, a camisinha pode ser que ela ajude na proteção pela via genital, mas numa relação sexual, por exemplo, você pode ter um contato pele a pele, boca a boca, íntimo também, mesmo que às vezes não aconteça uma relação sexual propriamente dita, mas esse contato da pele com a pele, né, da boca com a boca, ele já pode ser suficiente para transmitir. E também o contato com materiais contaminados, roupa de cama, roupa de vestir, né, materiais contaminados dessa forma também podem transmitir a doença. No mais, excetuada a parte do contato de boca e roupas e tudo mais, teria que haver um contato de pele, não de pele com pele, mas, por exemplo, de um ferimento com um ferimento, é isso? No caso da pele? Também. Porque, por exemplo, se eu vestir uma roupa que foi usada por uma pessoa doente com lesões de pele, isso já é suficiente para me transmitir a doença. Se eu deitar na mesma cama, usar a mesma roupa de cama sem lavar, de uma pessoa que dormiu ali doente com as lesões de pele, isso também pode transmitir a doença. Então, o contato com secreções, o contato das lesões de pele, seja direto ou indireto, é potencial de transmissão da Mpox. Quer dizer, se há doenças que podem ser evitadas a partir do
da camisinha, por exemplo, ou então doenças que podem ser evitadas com máscara e tudo mais. Essa aí vamos ter que fazer o quê? Usar um macacão no corpo inteiro para. Normalmente, normalmente o que a gente recomenda é o seguinte: vamos supor que eu vá cuidar de alguém com Mpox, É, ou eu vivo numa condição de intimidade com alguém com Mpox, sei. né? Então, o correto, na fase da doença, é usar máscara, usar avental, né? Trocar roupa com frequência, não compartilhar roupa de cama, não compartilhar pratos, talheres, artigos de uso mais íntimo, como toalhas. Então, esse é o cuidado que a gente recomenda quando a gente precisa conviver numa certa proximidade ou intimidade com alguém com Mpox, seja para cuidar da pessoa, seja para poder conviver com a pessoa no cotidiano do ambiente doméstico, que é um ambiente mais íntimo. Então, nessas situações, a gente realmente recomenda, né, o uso desses recursos de proteção individual e os cuidados com o contato Uhum. direto da pele ou com as secreções. E o contato indireto por meio de roupas ou coisas desse tipo deve ser evitado, porque isso aí realmente caracteriza um risco de transmissão da doença. Bom, eu já vou entrar aqui no assunto dos sintomas, mas de cara então perguntando ao senhor. O senhor está dizendo aí, evite contato, evite, tá, tudo bem. A pessoa que tem imediatamente ao ser infectado, ela manifesta e fica sabendo ou tem um tempo em que ela pode transmitir sem saber, por exemplo? Normalmente a pessoa começa a transmitir a partir do dia que começa a ter sintoma, né? Então, se eu adquirir o vírus hoje, eu posso adoecer daqui a uma semana ou até daqui a 21 dias. Mas a partir do instante que eu começo a ter sintoma, eu começo a transmitir a doença. E o tempo de transmissão costuma durar aí de 20 a 30 dias, né? Então, enquanto eu tiver uma lesão de pele qualquer, mesmo ainda já na fase de cicatrização, eu ainda posso transmitir a doença. Então, o raciocínio que eu tenho que fazer é o seguinte: adoeceu, começou a ter os primeiros sintomas, já começa a transmitir. E enquanto tiver alguma lesão, ainda está transmitindo. E essa proteção toda que eu falei, de usar máscara, avental, né, esse cuidado bem acentuado, né, é importante ter no contato com pessoas com sintomas ou com lesões de pele. Bom, vamos falar dos sintomas propriamente. Quais são eles, afinal, hein, doutor? Sim. Os sintomas é o seguinte: a pessoa, uma semana até 3 semanas depois que ela teve contato e contraiu o vírus, ela pode começar a ter dor no corpo, dor de cabeça, febre, parece até com dengue. Em alguns casos, parece com um resfriado comum. Daí, a cerca de 3 dias, começam a aparecer lesões de pele. São lesões que dão na pele, parecendo pequenas feridas, pequenas bolhas, cheias de um líquido claro, e que vão evoluindo para romper a bolha espontaneamente e virar uma crosta, uma casca, parecendo um machucado. Então, os sintomas normalmente são esses. Costuma dar íngua também, muita íngua, né? Aquelas ínguas grandes. Uhum. Costuma dar essas ínguas também, né? E essas lesões de pele, elas podem tanto coçar quanto doer. Em alguns casos, a dor pode ser até acentuada nas lesões de pele, né? Então, desde esse primeiro dia que eu começo com esses sintomas de febre, de dor de cabeça, dor no corpo, a partir daí já começa a transmitir a doença, né? Ok. E enquanto durar as lesões de pele, porque elas começam tipo uma vesícula e evoluem para tipo uma casca de machucado, e isso pode durar aí até 21 dias aproximadamente, todo esse período eu posso transmitir a doença. Então, nesse período, uma pessoa com esses sintomas, ela precisa ficar em isolamento e quem for cuidar dela tem que ter todos esses cuidados que eu falei, de usar máscara, usar avental, não compartilhar nenhum artigo de uso íntimo, roupa. Todos esses cuidados são importantes para poder não transmitir a doença durante a fase de manifestação de sintomas. O que me consta aqui é que a doença pode ser dolorosa e fatal em até 10% dos casos. Se for isso, é um índice alto. Vamos lembrar a Covid, que era um índice de letalidade, pelo que me lembro, muito menor, né, professor? Exatamente, exatamente. A monkeypox, ela é uma doença, ela é altamente transmissível desde que haja esse contato íntimo.
ela não é tão transmissível quanto a Covid-19, por exemplo, porque a Covid-19, se eu ficar 15 minutos conversando com a pessoa a uma distância de 1 metro ou menos, sem máscara, já é possível transmitir a Covid-19. A monkeypox, por via respiratória, o contato tem que ser mais prolongado, um contato de umas 3 horas ali por via respiratória. Mas o contato com a pele da pessoa doente, com as lesões da pessoa doente, com artigos íntimos que essa pessoa doente usou, já é possível transmitir o monkeypox. Então, é uma doença muito transmissível, né? E aí ela tem vários tipos virais do monkeypox, né? Alguns tipos são menos mortais, outros são mais mortais, mas a gente tem observado descrições na literatura de algumas situações em que a mortalidade chega aí a 10%, que é uma mortalidade relativamente alta, né? Comparado com outras doenças, né? Falar em outras doenças, tem outras doenças, dizem, que repetem muito esses sintomas e podem confundir. Tem várias doenças que podem ser confundidas com varíola dos macacos, né? A sífilis na fase secundária da doença, que também dá lesões de pele, a gente pode confundir, que em alguns casos o sintoma pode ser parecido. Alguns casos de monkeypox cursam com alterações no ânus ou alterações genitais, que pode confundir com outras doenças sexualmente transmissíveis. Existem algumas doenças virais da pele, como herpes, como o molusco contagioso, que também pode confundir com monkeypox. Então, realmente é importante quem for examinar uma pessoa com suspeita de monkeypox fique atento, né, para a história de contágio, principalmente, né, e aspectos da lesão e da evolução da doença, que fazem pensar no monkeypox, para não confundir com outras doenças virais também que afetam a pele, e que, às vezes, a gente não precisa de um cuidado tão intensivo quanto a transmissão e perder a oportunidade de combater a transmissão da doença. É importante ter esse alerta, né, profissional para quem for atender os casos que levantam a suspeita de monkeypox. Nada de pânico, mas em todo caso, qual é a perspectiva de progressão dela, já que pelo menos essa palavra, mpox, está sendo repetida muito mais vezes nos últimos tempos no noticiário. Vocês têm alguma ideia da possível progressão dela e a qual velocidade? Olha, há uma certa imprevisibilidade nisso, mas nós já estamos observando um aumento muito grande do número de novos casos de monkeypox no país em relação ao que aconteceu no ano passado. Considerando que nós temos uma elevada parcela da população não imunizada, a probabilidade de disseminação da doença é grande na população. Em que prazo e em que momento isso deve acontecer, não há uma previsibilidade muito clara, mas eu acho que nós devemos esperar realmente que a monkeypox vá virar uma doença entre nós, assim como outras doenças, como de fato já vem acontecendo gradativamente isso, né? Então é muito importante que as pessoas fiquem alertas para os sintomas da doença e especialmente para as medidas preventivas no caso de suspeição de monkeypox. Mas com grande probabilidade a monkeypox vai crescer no Brasil e deverá virar uma doença endêmica no país, como várias outras que já chegaram e assim ficaram. Para ela existe a vacina? Existe. Para monkeypox existe uma vacina, a eficácia da vacina ainda é pouco conhecida, mas existe uma vacina já autorizada, inclusive, para uso no Brasil, né? E essa vacina, ela, por enquanto, ela é indicada só em situações de risco muito específico, né? Ainda não é indicada uma vacinação em massa da população, por várias razões. Uma delas é porque existem outras medidas preventivas também bastante eficazes, e a doença ainda não tem um caráter de massa que justifique uma vacinação em massa da população, e também não há disponibilidade mundial da vacina para todo mundo. O estoque mundial de vacinas ainda é muito pequeno para a gente poder propor vacinação em massa. Então, existem vários fatores que ainda não justificam o início da vacinação em massa. Pode ser que no futuro vá haver essa indicação, né?
Mas nós temos sim aí uma vacina contra a monkeypox que poderá ser usada com a expectativa de colaborar para um controle mais populacional da doença, mas hoje ela está sendo usada muito para situações muito específicas e para proteção individual e não para uma proteção populacional por intermédio da vacina. Sobre a vacina, agora deixa eu perguntar ao senhor também sobre testes de diagnóstico. Como é que se faz o diagnóstico disso? O diagnóstico é clínico e epidemiológico. Por exemplo, eu vejo uma pessoa com lesões suspeitas. E se ela teve contato recente, há menos de 21 dias, com alguém com caso provável ou confirmado, eu dou esse caso como um caso provável ou confirmado de monkeypox por critério clínico e epidemiológico. Do ponto de vista laboratorial, existe um exame que a gente faz, que a gente pode fazer nas secreções respiratórias, pode fazer no sangue, pode fazer nas lesões de pele. As lesões de pele correspondem a um material muito útil para isso, né? Então, a gente colhe esse material dessa lesão, manda para o laboratório e faz um exame chamado sequenciamento genético, ou exame de PCR em tempo real, e aí ali a gente detecta partículas genéticas do vírus e confirma o diagnóstico dessa forma. Ok. Ficou alguma dúvida? Tranquilo, Léo. Vocês aí também? Tudo certo? Professor, eu creio que as perguntas mais importantes, mais básicas e fundamentais do assunto eu fiz. Mas talvez o senhor, claro, que está tão envolvido nisso por ofício, por dever de ofício e tudo mais, talvez o senhor saiba que é importante acrescentar alguma coisa. O senhor fique à vontade, por favor. Eu acho que é interessante as pessoas não entrarem em pânico, porque não há motivo para isso. Também evitar a estigmatização de pessoas doentes ou de animais, achando que também essas pessoas e esses animais precisam ser segregados, né? Na verdade, não é bem dessa forma. Mas na hora da gente atender alguma pessoa ou tiver alguma pessoa no ambiente com suspeita de monkeypox, a gente manter as regras de isolamento, de proteção individual, com uso de máscara, com uso de aventais, não compartilhamento de roupas de cama ou artigos de uso mais íntimo, para a gente ter esse cuidado, né? Relação sexual com pessoa doente de monkeypox também não é recomendado, porque isso é um fator de risco de transmissão muito grande. Em qualquer dúvida que houver ou suspeita, procurar assistência médica para ter uma orientação adequada. Mas, realmente, assim, ter muito cuidado para não estigmatizar pessoas com sintomas ou animais, para a gente não, ao invés de cuidar, descuidar, né? Ter essa precaução é a recomendação que a gente dá. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Um bom dia ao senhor. Daécio, um grande abraço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? E parabéns mais uma vez aí pela preocupação com dados de utilidade pública que vocês fazem no programa de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Não seria possível sem, por exemplo, a contribuição do professor. Muito obrigado. Professor Dr. Bernardino Souto, ele é doutor em Medicina e Ciências em Saúde, pós-doutorado em Microbiologia e Infecção, especialista em Epidemiologia, lá na Universidade Federal de São Carlos, e falou sobre mpox.